Vamos lá, o erro 1, aqui na introdução, é porque faltou essa vírgula. Lembra sempre que quando tiver um conectivo, sempre vai ter uma vírgula depois. O erro 2 é porque a introdução, ela é exatamente assim, ó. Ela é formada por 3 estruturas. Primeiro, repertório. Depois, vai ligar o tema, vai ligar esse repertório ao tema. E depois é a tese. O que é a tese? São as 2 causas do problema. Quem é o problema? É o tema. Mesmo que o tema não pareça um problema, ele vai ser um problema. E ele vai requerer 2 causas desse problema. E essas 2 causas vão ser colocadas aqui na tese. Para só então começar o texto, porque a tese, na causa 1, é o que tu vai falar no D1. E a causa 2 é o que tu vai falar no D2. Se não tiver essas 2 causas, tu não vai conseguir direcionar o leitor para o que tu quer falar. Então, tem que ter a tese e tem que ter as 2 causas. O que são as 2 causas? É a própria tese. A tese, basicamente, são as 2 causas do problema. O que é o problema? O tema. Nesse 3 aqui é porque faltou um conectivo. Lembra sempre que quando for começar alguma coisa, assim como no erro 6, tu precisa colocar um conectivo. Sempre. Sempre que for começar alguma coisa, conectivo, vírgula, e aí começa aquela alguma coisa. Aqui tu citou a Constituição 2 vezes. Tu citou aqui no D1 e aqui na introdução. Aqui no D1 tu precisa pôr outro repertório, já que tu já citou a Constituição. Precisam ser 3. Olha só. Aqui é o primeiro, que é na introdução. O segundo vai ser aqui. E o terceiro vai ser aqui. Para que precisa desses repertórios? No caso D1 e D2, argumento de autoridade. Porque tu primeiro, na introdução, que é o 1, tu vai introduzir o leitor ao tema com um repertório. No segundo e no terceiro, tu vai provar o que é que teu argumento está dizendo. Tu vai dizer que, por exemplo, não sei, alguma coisa, por exemplo, o caderno é laranja. E aí tu vai pegar uma citação de fulano comprovando que o caderno é laranja. E esse fulano, ele precisa ser, no caso o repertório, precisa ser pertinente ao tema. E esse fulano precisa ser alguém conhecido, famoso, enfim. Porque vai ser o teu argumento de autoridade. Autoridade justamente porque ele tem que ser uma autoridade. Não, por exemplo, um político e tal, mas um filósofo, um filme, enfim. Algum repertório desse tipo. Nesse erro 4 aqui é porque também faltou conectivo. Aqui. Lembra quando tu for iniciar alguma coisa, coloca um conectivo. Sempre que tiver um ponto, sempre que tiver um início de alguma coisa, tu coloca um conectivo. Assim como tu fez aqui em ademais. Tem um ponto, conectivo, vírgula, e aí continua. O que o conectivo vai fazer? Ele vai ligar o trecho anterior ao trecho que tu quer falar. Ele vai conectar as partes da redação. Por quê? Porque se tu for ver a estrutura mesmo da redação, tu vai perceber que é como se fosse um quebra-cabeça. E aí, sabe aquela parte do quebra-cabeça que precisa encaixar na outra peça? Aquilo ali é o conectivo. Então, na redação vai ser a mesma coisa. Tu vai encaixar a peça do quebra-cabeça na outra pecinha. E essa parte daqui é justamente o conectivo. Entende? Para a redação tá toda conectada e ficar um texto bem estruturado. Nesse erro 5 aqui é porque nesse parágrafo tu esqueceu de colocar o teu argumento. Porque tu colocou a Constituição, tu introduziu o leitor ao tema aqui nessa parte, até aqui, dessa parte até essa parte, colocou a Constituição como repertório, fez a finalização e esqueceu do teu argumento. Lembra que sempre na estrutura do D1 e do D2 vai ser exatamente assim. Deixa eu ver se eu consigo
colocar aqui um canto em branco. Estrutura do D1 e do D2 vai ter conectivo, vírgula, e aí tu vai introduzir o leitor ao tema, que vai ser uma, duas linhas, ponto, conectivo de novo, vírgula, e aí aqui ou tu coloca o teu argumento, ou tu coloca o argumento de autoridade, aí ponto, conectivo, vírgula novamente, o argumento de autoridade, não importa a ordem que tu for colocar, ponto conectivo, vírgula novamente e finalização do parágrafo. Vai ser essa a estrutura da redação, do D1 e do D2. As estruturas são exatamente iguais. Aqui, no erro 7, é porque também faltou uma vírgula. Mas caso tu queira tirar essa vírgula daqui, coloca um conectivo aqui antes. No erro 8 também falta de conectivo. No erro 9 é porque faltou, vê só, aqui. O teu D2 se inicia aqui e ele termina aqui. No 9, o que foi que aconteceu? Tu introduziu o leitor ao tema, nessa parte daqui, até aqui, até alimentar. Fez o teu argumento aqui, até essa parte daqui. Colocou o teu repertório até... cadê? Até essa parte, né? Mais ou menos daqui. E aí faltou o argumento de autoridade. E aí faltou a finalização do parágrafo. No erro 10, é porque, vê só, o teu repertório vem daqui até aqui. Olha só quantas linhas. Isso aqui te faz perder muito quando tu for colocar o teu argumento. E até em outras partes da redação. Porque se tu colocar muitas linhas em uma parte, vai perder linhas nas outras. Vai ficar sem espaço. Então, cuidado. E quando colocar o argumento, que nesse caso aqui foi consequentemente os desafios enfrentados diariamente pelas comunidades citadas e também pelos povos de terreiro, pescadores e por aqueles que ainda não são reconhecidos possuem ainda não reconhecidos possuem proporções singulares, uma vez que cada comunidade tem sua singularidade, apesar da luta pelos reconhecimentos. Essa luta por reconhecimentos, isso aqui ficou oculto. Quais são esses reconhecimentos? É aqui que tu tem que colocar. É no D1 e D2 que tu tem que botar o quanto mais explícito a tua ideia for. Quanto mais explícito o teu argumento for, tu tem que colocar ali no D1 e no D2 que tu vai detalhar aquilo que tu começou na introdução, pelas causas. Por isso que é importante colocar as causas. Por isso que é importante colocar a tese. Porque se tu tivesse colocado aqui, por exemplo, a causa 2, que nesse caso se configuraria aqui no D2, tu já tinha um meio para uma consulta do que é que tu ia falar exatamente no D2. Entende? Já introduzia o leitor a isso, nessa primeira linha aqui, do qual era a causa que tu ia falar que comete desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então, cuidado com isso. Sempre coloca as causas na tese e aí fala dessas causas, causa 1 no D1 e causa 2 no D2. E uma dica é que no D2 tu vai colocar os exemplos. Tu só vai colocar exemplos no D2. Então no D2 tu detalha o quanto tu quiser. Entende? Vamos lá, para não ficar muito longo o vídeo. Esse erro 11 aqui é porque tu colocou essa informação aqui, daqui até aqui, como se fosse algo novo. Porque, vê só, essa tua conclusão ela ficou um pouco bagunçada. Porque, precisa ter as 5 coisas. Lembra sempre, a conclusão sempre tem as 5 coisinhas da conclusão. Então,
Então aqui tu colocou: por fim, o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do decreto, garante que terras tradicionais ocupadas expressem harmonia entre o meio ambiente e essa existência coletiva. Mas vê só, aqui ele não surge como responsável. Desse trecho até esse trecho é como se fosse uma informação nova e não pode colocar informação nova na conclusão. Na conclusão não pode. É o único local que tu não vai poder colocar informação nova. Então tu teria que ter citado isso aqui antes. Ou tu teria feito no formato de responsável. Ou seja, por exemplo, por fim, o Ministério do Desenvolvimento Social é responsável, e aí tu falaria do que ele é responsável, entende? Com algum conectivo, alguma palavrinha que daria a entender nesse trecho daqui que o MDS ele é responsável por alguma coisa. E aí ficaria na primeira coisa da conclusão, que é o agente. O erro 12 é porque tu faltou um conectivo aqui, ó. Agora vê só. Aqui, por exemplo. Vale salientar que é necessário que isso aqui... Aí tu já bota ele como responsável. Entende? Aqui tu bota a ação e aí parou. Aí tu vem pra aqui, pra outra linha. Aí bota o responsável, bota a ação, bota o efeito, bota a finalidade. Mas cadê o detalhamento? Entende? Essa tua conclusão ficou muito bagunçada. Tenta sempre colocar, por exemplo, conectivo, vírgula, aí pode botar uma frase de introdução da conclusão ou não e já pode ir para o responsável. Aí faz tudo bem alinhado. Responsável, vírgula, e aí só com conectivos. Por exemplo, é de responsabilidade de tal órgão, aí detalhe o tal órgão faz isso. Criar alguma coisa por meio de alguma coisa, de modo que faça alguma coisa, e aí tu pode terminar voltando à Constituição. Por exemplo, que assim como a Constituição, o país se torne um país igualitário, alguma coisa assim, voltando ao repertório mais forte. Ou tu pode colocar a finalidade normal, assim como tu fez aqui no fim. Sendo assim, agentes formadores em suas casas e bairros. Cuidado com isso aí. E esse aqui, o que eu acabei de falar, é o 13. Tá certo? Cuidado com essas partes aí, porque te fazem perder muito ponto.